O Hélder mais o Zé vai chegar ali daqui a pouco. Vamos aguardar o pessoal chegar. Ângela, boa noite, tudo bem? Vou esperar o pessoal chegar aí, para que possamos louvar esse Deus maravilhoso, amém? A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Geraldo Martins, paz do Senhor. José Carlos, paz do Senhor. Gustavo, paz do Senhor, meu irmão. Direto de Belo Horizonte, Deus te abençoe em nome de Jesus. A Elida tá lá com José Carlos. Paz do Senhor. Jack Joy, boa noite, paz do Senhor, Jack. José Aparecido, paz do Senhor, meu irmão. Letícia Maria, paz do Senhor. Os irmãos estão chegando aí, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Louvado seja o Senhor. Larissa, paz do Senhor, Larissa, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Glória a Deus, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite, gente, paz do Senhor Jesus. Boa noite, galera, beleza? Boa noite, Davi. Boa noite, Elsa, você, Nicolas. Todo mundo. Todos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar, né? Engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Escolhe o tesouro maior.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Bendito é o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus, Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador, amém? Aleluia. Glórias a Ele. Ele é o Deus do impossível, amém? A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada será impossível, amém? Glória. Ele mesmo diz que para Ele nada será impossível. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração, aleluia. Ele é santo, 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 aleluias. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Oh, aleluia. O Deus impossível. O Deus impossível.
Obrigado, Jesus. Que possamos crer verdadeiramente que nada é impossível para Ti, Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós Te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que em todo o tempo, Senhor, em todo momento está conosco, Senhor, que nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, Senhor, para clamar a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada vida nessa noite, cada família, Senhor, que está vendo, Senhor, essa live. Pai querido, que a Tua palavra possa adentrar, Senhor, em todos os corações, Pai, para que haja, Senhor, transformação, para que haja renovo, para que haja cura, para que manifeste fé, Senhor, e esperança, Deus, em nome de Jesus. Deus, toma, Senhor, esse culto nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que onde houver 2 ou mais reunidos em Teu nome, que o Senhor estaria no meio deles. Então, verdadeiramente, o Senhor é real. Pai querido, nas nossas vidas, Pai querido, em todos os lares, Senhor, onde essa palavra tem alcançado, Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar, possa curar, possa, Senhor, levar o renovo, transformação, Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos nessa noite e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Todos os dias nós estamos tendo o privilégio, né, de nos abastecer com a palavra do Senhor, né, de nos alimentar com a palavra do Senhor, né? E todos os dias, a hora que chega esse horário, eu fico assim ansioso, né, no bom sentido, para ouvir algo de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para que a minha fé possa aumentar a cada dia, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos todos os dias verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, né? Temos tanto tempo para tantas coisas, né? Então nós podemos tirar um momento, né, para ouvir, para louvar, para adorar ao Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus. E como eu disse ontem, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de dar testemunho da minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, né? Porque tudo isso é pela graça do Senhor. Tudo isso é bênção de Deus nas nossas vidas, né? E a palavra de Deus em Atos diz, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz para ser o quê? Testemunhos, né? Testemunhos dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele faz, daquilo que ele vai fazer. Porque em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós precisamos testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós quando se fala em testemunho, né, as pessoas, mas o que eu vou testemunhar da parte de Deus para a edificação dos meus irmãos? Meu irmão, todos os dias Deus faz milagre nas nossas vidas. O fato, né, de nós estarmos nesse momento ouvindo a sua palavra é um milagre de Deus. É um testemunho de que Ele derramou a misericórdia dele sobre as nossas vidas, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então o Senhor, ele nos deu mais uma oportunidade de vida, mais um dia de vida, e estamos aqui e precisamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, precisamos estar firmes no Senhor, para o grande dia que Ele voltar e buscar a sua igreja, amém? Antes de contar um pouco do meu testemunho, né, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, eu gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus para que nós possamos, né, embasar os testemunhos nas promessas de Deus para as nossas vidas. E tudo que Deus prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas, né?
em Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus ele fala assim: esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Amém? Quem disse isso? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse assim: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados, no nome de Jesus. Milagres e maravilhas acompanharão aqueles que crêem no Senhor Jesus, aqueles que crêem que Ele veio aqui, Ele nasceu de uma mulher, Ele se fez homem e habitou entre nós, o Filho de Deus, e Ele morreu para que fôssemos curados. Mas Ele continua operando milagres e maravilhas, amém? Na minha e na sua vida, precisamos crer. Outro texto, Efésios 6,13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Outro texto, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, amém? Amém. Irmãos, eu converti com 30 anos de idade, né? Faz pouco tempo. Hoje estou com 46, então tem 16 anos que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E depois disso eu pude viver grandes e grandes milagres de Deus sobre a minha vida. Mas muita coisa mesmo. E cada vez que Deus opera na minha vida, mais eu fico grato ao Senhor, de saber que Ele sempre me amou, desde o ventre da minha mãe. Por que desde o ventre da minha mãe? Porque Ele já me conhecia. E o meu nascimento, irmão, já foi um grande milagre. Eu quero resumir tudo para não estender muito nessa live. O meu nascimento já foi um grande milagre. Eu sou o mais novo de 11 filhos que a minha mãe teve. E a minha mãe, todos os partos dela foi no meio do mato, no interior de Minas, no norte. Para os lados lá de Teoflotone, para aquelas bandas lá do norte, só que era no meio do mato. E todos os meus irmãos, inclusive eu, né, minha mãe deu à luz lá na casa que morávamos, no meio do mato. E ela conta que, né, para eu nascer, eu não virei. Eu nasci pelos pés, né, e ela conta que eu fiquei, me parece que 1 dia e meio ou 2 dias. Ela ficou, né, em trabalho de parto lá no meio do mato com as parteiras. E eu não virei para nascer, eu nasci pelos pés e com um cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Mas assim aprovou Deus que eu viesse a esse mundo, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Então, eu ter vindo ao mundo foi um milagre do Senhor, que Ele poderia ter morrido, minha mãe e eu, no parto, não tinha condições nenhuma, né? Se fosse caso de um hospital, seria uma cesárea ali, sem sombra de dúvida, mas não tinha isso lá. Então Deus, Ele proveu que eu nascesse, Ele proveu que eu viesse a esse mundo, né? E assim, grandes coisas Ele fez na minha vida. E aos 30 anos de idade, eu encontrei Jesus. Apesar de ter vivido uma vida totalmente fora da presença do Senhor, né? Dando cabeçada daqui e dali, sofrendo barbaridade. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida. Ele me resgatou, né? Me deu uma família maravilhosa, né? Uma família que eu amo muito, louvo a Deus, né? Uma esposa e mais 2 filhos. Eu tenho 2 filhos que moram em Belo Horizonte, o Elbert e a Larissa, né? E Deus me deu uma nova família, né? Já na presença de Deus. Está aqui, né? Minha esposa Aline, Emanuel e o Davizão. Eu louvo a Deus.
Irmãos, depois que eu converti, né, que eu decidi ter uma mudança de vida, né, pode-se dizer, você aceitou Jesus, tudo melhorou, tudo ficou bom. Não, grandes lutas vieram, grandes lutas nós enfrentamos, mas agora é diferente. Jesus estava conosco, Jesus estava nos guiando, né? E quando o Emanuel veio, quando ele tinha mais ou menos 10 meses, né? Ele começou a passar mal e deu umas manchas roxas no todo o corpo, parecia hematoma, e até dentro da boca, no céu da boca, ficou tudo roxo. E levamos ele no médico. O primeiro médico não diagnosticou nada, e levamos ele no pronto-socorro, né? E lá ele já ficou internado de vez. E a médica já mandou ele fazer o exame dele no Hospital do Câncer, suspeita de leucemia, né? Com 10 meses de idade, isso é o Emanuel. E nós entramos diante do Senhor. E nós buscamos Deus como, né, nunca tínhamos buscado. Éramos novos convertidos, né? Acho que 2 ou 3 anos de igreja. Mas nós buscávamos o Senhor. E nós entregamos o Emanuel diante do Senhor. E ele ficou internado, me parece, uma semana, amor? 12 dias. 12 dias ele ficou internado e fazendo exames, né? Fez exame da medula, né? Foi para o bloco cirúrgico, tirou o líquido da medula para fazer exame. Mas para a honra e glória do Senhor, todos os exames que ele fez, não deu absolutamente nada. O Senhor o curou. Aleluia. O Senhor o curou, né? E hoje está um rapazão já bonito, né? Parecendo com o pai. Parece com a mãe, irmãos. Glória a Deus. Mas eu também sou bonito. Amém? Aos olhos de Deus. Você é mais Esposa. E grandes milagres Deus fez na nossa vida. E quando o Emanuel, né, nasceu, o Emanuel foi crescendo, e eu mais a minha esposa, a gente colocou no nosso coração de não ter mais filhos, de ter somente o Emanuel mesmo. E o Emanuel começou a crescer, né, e com 5, 6 anos ele começou, acho que toda criança, né, que é filho único começa, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. E sempre falava, eu quero um irmão para me brincar. E a mãe dele um dia, né, eu lembro do Fagundes, o Fagundes ele fala, você não pede não que Deus dá. E um dia a mãe dele, né, falou com ele assim, Manuel, talvez as coisas que você não consegue com suas próprias mãos, pede a Deus, que Ele te dá. Mas ela falou assim, né, Instruindo, né? Instruindo ele. instruindo ele. E de repente o Emanuel, com 5, 6 anos de idade, começa a orar a Deus pedindo um irmãozinho. Era o que, Davi? 6 anos, isso mesmo, 6 anos. O Emanuel começa a orar a Deus pedindo um irmãozinho, né? Um irmãozinho. E nós, pai, achava aquilo bonitinho, nossa, que gracinha, o menino já ora. Irmãos, subiu a oração do menino aos céus, né? E de repente, uns 2 meses que ele começou a orar, de repente minha esposa grávida, gravidadíssima. E ficamos felizes, né? E glorificamos a Deus que foi do Senhor. Amém. E a Aline teve uma gestação tranquilíssima, né? Fez todos os exames, fez pré-natal com 2 médicos, né? E tudo indo muito bem até o dia do seu nascimento, né? Deu o dia lá, ela tinha marcado a cesárea, nasceu, né? Tudo tranquilo, né? Estávamos lá muito felizes no dia, né, do nascimento. E eu vim embora para casa. No outro dia que eu voltei no hospital, né, eu todo feliz, um buquê de flores para ela, né, alegre. A hora que eu entrei dentro do quarto, ela em prantos, chorando muito, muito, muito. E eu perguntando, o que está acontecendo, meu amor? O que aconteceu? Ele está doente? O que fala para mim? Né? E ela custando a falar, e falou assim, o médico esteve aqui e falou que o Davi tem suspeito de ser de síndrome de Down. Irmãos, no momento confesso que nós ficamos muito abalados por não conhecer,
né, nada sobre isso, né, não saber o que seria, o que iríamos passar. Não conhecíamos absolutamente nada, né? E ali eu peguei o Davi no colo, né, e muito choroso também. E naquele momento ali eu fiz uma oração, falei assim: Davi, independente do que acontecer daqui para frente, nós te amamos, nós somos seu pai, seus pais. E naquele momento eu orei, meu coração ficou muito aliviado, né? Mas a minha esposa muito chorosa mesmo. Por quê? Né? Tem ali pós-parto, a mulher fica toda sensível, né? Tudo isso, e de repente uma notícia daquela. Então ela ficou mais abalada do que eu nesse momento, né? Mas nós ficamos orando, né, ali e colocando diante do Senhor, porque até então o médico falou que seria somente suspeita. E nós começamos a orar para que não fosse isso. É claro, né? Ninguém quer isso. Nós queremos que os nossos filhos, né, nasçam em total perfeição. E começamos a orar, né? E Davi veio para casa. Passou 3 dias, ele teve que voltar para o hospital. Ficou mais uns 3 dias internado para tomar a luz, porque ele nasceu numa época de chuva, não tinha sol. E foi um momento muito turbulento, né, em todas as áreas, mas nós estávamos firmes com o Senhor. E levamos ele no médico, cardiologista, que deu a notícia lá. E esse médico, né, pediu todos os exames, né, para saber se realmente era. E ele falou outra coisa, ele falou assim: mas se realmente ele for síndrome de Down, 50% deles nasce com uma má formação no coração, né, com um problema cardiopata. Mais uma preocupação. Nós fizemos o exame, né, cariótipo, né, e realmente constou que Davi era síndrome de Down. Passou alguns dias, nós fizemos o ecocardiograma e ele tinha muitos problemas no coração, né? Vou falar assim como leigo, o Davi não tinha separação no coração. Ele só tinha uma válvula e a válvula que ele tinha era muito grande. E o médico de repente fala assim: tem que fazer uma cirurgia urgente. Então ele não pode mais mamar no peito, ele não pode fazer força. Eu vou passar um remédio para ele urinar, que ele não pode fazer força nem para urinar. E ele não pode chorar. Com 1 mês e meio mais ou menos de idade. Como você faz com uma criança para não chorar? E nós ficamos assim: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E sempre diante do Senhor, sempre de joelho, né, e crendo, né, nos milagres do Senhor. E o Senhor nos dando força para passar por tudo isso. E o médico indicou um especialista em Belo Horizonte, né, levamos ele lá. E uma médica, e ela nos atendeu e falou assim: realmente tem que fazer cirurgia. E só que agora não pode, ele está com pouco peso, né? Está muito novinho, vamos esperar ele completar 6 meses de idade, né? E já agendou a cirurgia no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, né? E nós, naquele cuidado com Davi, né? Não podia chorar, né? Dando os remédios, né? Tudo na hora certinha e com extremo cuidado, mas sempre crendo que Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Sempre nós orávamos, nós falávamos com o Senhor: Senhor, o Senhor nos deu Davi, né? Então deixa ele conosco, ele é fruto de uma oração, né? De um inocente, de uma criança. Então deixa ele conosco, né? Não leve, deixa a gente cuidar dele, né? Eu lembro que minha esposa estava muito chorosa uns dias, e o pastor Antônio, o pastor Fagundes e o pastor Mar, eles vieram à nossa casa nos visitar, e nesse dia aconteceu algo assim sobrenatural na nossa casa. Glória a Deus. Eu fico sempre emocionado de lembrar, né, de grandes milagres da parte de Deus na nossa vida. E quando eles estavam aqui, né, e conversou conosco, né, tudo. E de repente o Senhor toma o pastor Antônio. Ele pega o Davi nos braços e ele fala assim:
eu, Senhor, estou te dando essa criança para você cuidar. Amém. Eu, o Senhor, estou te dando essa criança para você cuidar. E entregou nos braços da Aline. Naquele momento ali, o céu desceu na nossa casa. Naquele momento ali, a minha esposa aceitou o Davi, né, como mãe. Aceitou as condições que ele veio. E aquele momento ali foi grandioso para as nossas vidas, né, porque tínhamos ali certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. E nós ficamos muito alegres. E depois eles foram embora e nós ficamos com Davi. A nossa preocupação, a partir desse momento, não era mais com a síndrome, e sim com o coração dele. E começamos a orar então para que a cirurgia desse tudo certo, né, para que o coração pudesse voltar ao normal, que ele pudesse ter uma vida normal. E deu o dia da cirurgia, né? Passou-se os 6 meses, ele estava com 6 meses de idade. Levamos o Davi para Belo Horizonte, para o Hospital Santa Casa, internamos ele. E antes o cirurgião foi no quarto, né, para conversar conosco. E ele já estava com o risco cirúrgico todo do Davi em mãos, com todos os exames. E ele falou para a gente, falou, olha, a situação do filho de vocês não é grave, não, é gravíssimo. E foi falando os defeitos. O coração não tem uma válvula, a que tem é muito grande, ele não tem separação. Um lado do coração é maior do que o outro, né? E ele disse assim, praticamente eu vou fazer todo o coração dele. E nós ali ficamos até um pouco preocupados. E a minha esposa perguntou para ele assim, doutor, e se não fizer essa cirurgia, o que acontece? Ele falou assim, se não fizer, em qualquer momento ele vai morrer. Porque o sangue não tinha válvula, o sangue passava direto, sem oxigênio, sem nada. E nós falamos com ele. Aí ele falou assim, mas se fizer a cirurgia, qual o risco? E ele disse assim, ele pode morrer na mesa de cirurgia. Meu Deus. E nós falamos assim, doutor, pode fazer. Nós confiamos no nosso Deus. Ele, então tá certo. Amanhã então. E marcou a cirurgia para outro dia, 1h da tarde. E minha esposa ficou lá com ele, eu fui para a casa da minha mãe, né? E oramos a Deus. No outro dia eu fui para o hospital cedo. E deu 1h da tarde, eles arrumaram o Davi, levaram para o bloco cirúrgico, nós acompanhamos. E eu lembro direitinho, né? Na entrada do bloco cirúrgico, né? A enfermeira parou a maca e eu fiz uma oração no ouvido dele. Falei assim, meu filho, independente do que acontecer lá dentro, eu já glorifico a Deus pela sua vida. Você é um presente para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. E ele foi para a mesa cirúrgica, para o bloco cirúrgico. E nós ficamos ali na sala, o tempo todo em oração, né? Ali ansiosos, né, para saber. E ele entrou 1h da tarde. Foi mais ou menos por volta das 18 horas. O médico saiu, falou, e nos procurando, falou, deu tudo certo, né? O que eu precisava fazer, eu fiz no coração dele. Demorou para voltar a funcionar, mas consegui. Aí ele falou assim, agora é o pós-cirúrgico, que também é muito grave. Eu falei, meu Deus. E ele falou assim, daqui a pouquinho ele está saindo aí, vocês podem acompanhar ele até no CTI, lá eles vão deixar vocês verem um pouquinho. E quando o Davizinho saiu do bloco cirúrgico, meu Deus, a gente mal conseguia ver ele, de tanto aparelho ligado nele, entubado, sonda dos 2 lados, né? Aquele monte de fiozinho ligado, muito inchado, aqueles aparelhos apitando, e as enfermeiras já saíram com ele na maca muito rápido, passaram e entraram no elevador, e a gente subiu pelas escadas, chegamos lá, esperamos mais ou menos 40 minutos e eles nos permitiram a entrar. E nós entramos naquele momento e vimos que realmente era muito grave. E entregamos diante do Senhor e orando, né? E todos os dias nós íamos lá visitar ele, na UTI.
Quando se passou mais ou menos uns 7 dias, né, ele já não estava mais sedado, já tinha voltado, já estava melhorando. Mas de repente, né, ele começou a dar febre. Né, para resumir muitas coisas, ele ficou 3 meses na UTI. Nós saímos da nossa cidade com o plano, né, o pedido aqui, a autorização estava 3 dias na UTI e 7 dias no quarto. Nós saímos daqui com esperança de ficarmos 10 dias em Belo Horizonte. E nós ficamos 3 meses. E nesses 3 meses, irmãos, aconteceu muita coisa dentro daquele CTI. Muita coisa, muitos milagres. O Davi, para resumir, né, se eu for contar tudo em detalhes, nós ficaríamos aqui muito tempo. Para resumir, ele ficou 3 meses na UTI. Ele pegou 4 infecções hospitalares. Já chegou várias vezes, nós chegamos no hospital e a médica, né, vinha conversar conosco e ela falava: olha, o que a gente podia fazer, a gente fez, não tem mais jeito. Vocês rezam ou oram, peça a Deus, porque a situação dele é muito grave. Irmãos, não foi só 1 ou 2 vezes que nós ouvimos isso dos médicos. Foram várias vezes. Mas nós sempre crendo no Senhor, sempre confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Sempre orando. E nós orávamos pelas crianças que estavam ali, nós orávamos pelas enfermeiras, pela equipe médica, orávamos para todas as pessoas. Mas teve um dia, dentre esses 3 meses, que a minha esposa estava aqui em Divinópolis e eu estava lá. E quando eu cheguei lá, ele estava num dia daqueles, muito ruim. Ele estava muito inchado, mas muito mesmo, que os olhos dele não conseguia abrir, estava tudo tampado, né? A cabeça muito inchada, o pescoço parecia um tronco, que inchou, que ficou tudo reto, mas muito mesmo. E a médica falou assim comigo: papai, infelizmente nós fizemos o que pôde. Ele não está reagindo à medicação. A medicação mais forte que nós temos aqui, ele está tomando, e não é só uma, são várias medicações. Mas ele não está reagindo a nenhuma delas. Está paralisado. E eu falei com ela assim: só o Senhor. Então, ela falou assim: se vocês têm alguma crença, então ora, peça ao Senhor, porque para a ciência não tem mais jeito. Eu falei: amém. Esse dia eu não consegui ficar lá com ele, eu fiquei uns 10 minutos só. Eu desci para o pátio do hospital e ali naquele lugar parecia que eu estava diante de Deus, estava no céu. Eu não me incomodei com pessoas passando, com pessoas do meu lado, eu estava clamando ao Senhor. Eu estava chorando ao Senhor. Eu falava com Deus assim: Senhor, sara o meu filho, cura o meu filho. E clamando ao Senhor e orando e pedindo. E de repente Deus fala assim comigo: faz a minha obra. E eu ali brigando com Deus, literalmente brigando, eu falei: Deus, a situação que eu estou vivendo, que eu estou passando, e o Senhor pede para fazer a sua obra, Senhor, por favor, cure meu filho. E o Senhor falava assim: faz a minha obra. E o Senhor, misericórdia, eu não tenho tempo, eu estou aqui no hospital todos os dias, o Senhor conhece, sabe o que eu estou passando, por favor, estou te pedindo para o Senhor, sara o meu filho, cura o meu filho. E o Senhor só falava assim comigo: faz a minha obra. Irmãos, na 5ª vez eu falei: Deus, eu não estou entendendo, eu estou pedindo ao Senhor uma coisa, e o Senhor está falando comigo outra. E Ele fala novamente: faz a minha obra. Eu falei assim: tá bom, Deus, tá bom. Falei bravo: tá bom, eu faço o que o Senhor quiser. Faça a sua obra. Mas por favor, cura meu filho. E pronto, encerrei a minha oração e fui embora nesse dia. Não tive coragem de subir lá de novo. E continuei em oração, muita oração, e buscava o Senhor. E no outro dia que eu cheguei lá para visitar o Davi,
a médica chegou para mim e falou, tem boas notícias, né? A medicação começou a fazer efeito. Eu falei, glória a Deus. Falei, obrigado, Senhor. Eu falei, Deus, então eu faço o que o Senhor quiser. Depois disso aqui, o Senhor pode me falar que eu faço, mas eu quero meu filho curado. Isso foi um processo, cada dia, né, ele estava melhorando mais um pouco. Só que ainda tinha algumas complicações. Ele estava entubado, ele estava com um marca-passo externo, e a médica falou que para dar ele alta, o coração dele tinha que voltar ao normal e tinha que tirar o tubo. E ficou nesse processo, né? Ele estava bem, a medicação estava fazendo efeito, mas ele teria que sair de lá respirando sozinho, e o coração, né, sem ajuda de marca-passo. E se passaram alguns dias e a médica falou assim, olha, o coração dele não está respondendo, né? E eles faziam os exames todos os dias. Então nós vamos ter que fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo interno para liberar ele para casa. Fazer a traqueostomia, né? E fazer a traqueostomia. Tirar o tubo. Para tirar o tubo, para ele ir embora para casa. E se passavam os dias e nada dele recuperar, continuava a mesma coisa, e a médica falou assim, olha, realmente nós vamos ter que fazer. E a minha esposa falou com ela assim, que um dia em oração Deus falou com a minha esposa, né, com a Aline, que ele não iria fazer mais nenhuma cirurgia. E nesse dia que a doutora falou que ele ia fazer mais cirurgia, que ele ia colocar o marca-passo interno e fazer a traqueostomia. E minha esposa falou com ela assim, olha, o meu Deus me disse que o Davi não vai fazer mais nenhuma cirurgia. E a médica assustou, né? E sabe o que ela respondeu para a Aline? Olha, se falou com você, vai ter que falar comigo também. Glória a Deus. E ela determinou uma semana. A médica falou assim, ó, vou te dar uma semana. Se o coração dele não voltar ao normal, na sexta-feira, nós vamos fazer a cirurgia e colocar o marca-passo interno. Tá bom? Tá bom. Passa-se os dias e nada. E todos os dias fazia o exame do coração, o eletro, e o coração do menino, nada, a mesma coisa. Deu a sexta-feira. Ela nos chamou e falou, né? Falou assim, olha, vou ter que fazer. Passou uma semana, o coração dele não voltou ao normal, então eu vou encaminhar ele para fazer a cirurgia. Tudo bem. Assinamos, né, o termo de responsabilidade, mas continuamos em oração. Continuamos crendo que o Senhor é um Deus de milagre. E nós falamos para o Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade. Né? E ficamos em paz. Eu lembro que nesse dia, quando as enfermeiras, né, arrumou ele para colocar na maca para descer o bloco cirúrgico, as enfermeiras, né, com maior amor com ele, com maior carinho, e ajeitando e pegando, né, e beijando ele, desceu para lá e entrou com ele para o bloco, e nós saímos para almoçar. E de repente nós tínhamos acabado de almoçar, estava saindo, e uma enfermeira lá, a Jussara, né, mulher de Deus também, glória a Deus pela vida dela, muitas e muitas pessoas ali nos ajudaram. Ela mandou uma mensagem para o telefone da minha esposa. Ela disse assim, escreveu, aconteceu um milagre, o nosso príncipe está voltando para o leito. Escreveu só isso, nós não entendemos, né? E subimos correndo para o hospital, subimos lá para a UTI. A hora que chegamos lá, as enfermeiras todas também, algumas até em lágrimas, aconteceu um milagre, aconteceu um milagre. Fala pra gente também esse milagre, a gente quer saber. E a chefe lá das enfermeiras falou, olha, aconteceu um milagre lá dentro do bloco. A hora de dar anestesia no Davi, para colocar, fazer cirurgia por um marca-passo, o coração dele voltou ao normal. E glória a Deus, dentro do bloco cirúrgico, Deus operou o milagre. E eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou ele do bloco, levou ele dentro do bloco, assim como não livrou eles da fornalha, livrou eles dentro da fornalha. Porque Deus, ele pode fazer todas as coisas. Precisamos crer, confiar nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, livrou Davi do bloco cirúrgico, de mais uma cirurgia. E ele voltou para o leito da UTI. E a médica ficou assim, né?
sem entender muita coisa, mas crendo que foi milagre de Deus na vida dele. Aleluia. E ela falou assim, mas tem mais uma coisa, precisamos tirar o tubo dele, para ele voltar para casa. E para, se ele não conseguir respirar, precisamos fazer a traqueostomia. E a minha esposa novamente falou, não, ele não vai embora com esse negócio. Ele vai embora perfeito. Amém. Ela falou assim, então vamos ver. E se passando os dias, e eles começaram a fazer tentativas de tirar o tubo para ele conseguir respirar. E fizeram, parece que 3 tentativas e ele não conseguiu respirar sozinho. E ela falou assim, nós vamos fazer uma última tentativa. Isso em dias separados, mais ou menos a cada 2 dias. E ela falou assim, nós vamos fazer a última tentativa. Se ele não conseguir respirar sozinho, nós vamos ter que fazer traqueostomia, você vai levar ele para casa, nós vamos ensinar como higienizar tudo, e a gente tem que liberar esse menino daqui. E minha esposa falou, tá, mas ele vai voltar para casa sem esse negócio. E começamos a orar, clamando. Quando foi no dia de tirar, entramos diante do Senhor. Entramos na presença de Deus e falar, Senhor, nós não aceitamos. A promessa do Senhor é que Ele não faria mais nenhuma cirurgia. Nós cremos nessa promessa. E nesse dia eles não deixam a gente ficar, né? Pede para a gente sair. Nós saímos esperando lá fora. E de repente eles nos chamaram, né, as enfermeiras, com um sorriso largo no rosto. Ele conseguiu respirar. Amém. Glória a Deus. Ele está respirando sem o tubo. E nós ficamos muito, muito, muito alegres. Aleluia. E conseguiram tirar o tubo dele. E ele ficou mais 2 dias na UTI. Logo depois, ele foi para o quarto, ficou 1 dia no quarto. E já ganhou alta. Irmãos, aquele dia, né, e que ele ganhou alta, a minha esposa estava lá em Belo Horizonte, eu aqui em Divinópolis. E ela me ligou e falou assim, bem, pode vir, ele está de alta. Eu fui glorificando o nome do Senhor. Eu fui louvando ao Senhor e agradecendo a Deus por todos os milagres que Ele operou na vida do Davi e na nossa vida também. Porque foram os 3 meses que nós chegamos mais perto de Deus, através da oração, da busca, através do nosso clamor. Foram os 3 meses que eu ouvi Deus falando comigo, faz a minha obra. Aleluia. Imaginou, irmãos, você ouvir nitidamente a voz do Senhor? Não é o que eu queria ouvir naquele momento. Eu queria ouvir sim de Deus, sim, eu vou sarar seu filho, eu vou curar o seu filho. Mas era o que eu precisava ouvir. Ele disse sim para mim, faz a minha obra. Glória a Deus. É só isso que Deus quer de nós, fazer a vontade dEle. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E nós precisamos confiar nessa promessa, que se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. Milagres, maravilhas, vai suprir todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos confiar. Amém. Precisamos confiar no Senhor. Glória a Deus. E nós estávamos na prova. Nós não dependíamos dos médicos. Pelos médicos já não tinha mais jeito. Nós não dependíamos mais da ciência, de remédios. Nós estávamos na dependência total de Deus. Total de Deus. E nós buscamos a face do Senhor nesse tempo. Foi um tempo em que a situação e a circunstância não nos afastou do Senhor, sim, pelo contrário, nos aproximou mais dele. Amém. Eu lembro que teve um fim de semana que nós estávamos aqui em Divinópolis, num domingo, e nós fomos para o culto, eu ministrei lá o culto, a palavra, e voltamos para casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu entrei para um quarto e comecei a orar a Deus. E eu comecei a chorar na presença do Senhor. Eu comecei a gritar
uma dor tão forte por dentro, que eu comecei a gritar, mas gritar muito alto mesmo. E de repente minha esposa abre a porta e eu estava rolando ao chão, gritando, chorando, clamando ao Senhor. Esses dois. E ela ali também se ajoelhou comigo e começamos a orar e buscamos ali a presença do Senhor por, eu não lembro quanto tempo, por horas. Eu não queria sair daquele quarto, porque ali estava a presença de Deus. E depois fomos dormir e no outro dia acordamos bem, graças a Deus. O Emanuel levantou, chegou perto da mãe dele e falou assim: mãe, eu te vi essa noite. E a mãe dele falou assim: como é que você me viu, Emanuel? Você estava dormindo na hora que a gente foi dormir, você dormiu a noite inteira. E ele falou assim: não, mãe, eu te vi essa noite. Emanuel, você sonhou? Ele falou: não, mãe, eu te vi. Como assim você me viu? Eu vi você num lugar, um lugar escuro, sentado numa cadeira. E do alto do céu descia uma luz muito forte sobre a sua cabeça. Isso com 7 anos. Né? Ele estava com 7 anos. E ela começou a chorar, porque o Espírito Santo testificou no coração dela que naquele momento em que nós estávamos ali naquele quarto, buscando, clamando, Ele estava presente conosco. E Ele permitiu que o nosso filho Emanuel contemplasse isso. Essa luz vindo do céu sobre a cabeça dela. Irmãos, não importa a situação em que passamos, precisamos estar firmes no Senhor. Aleluia. Eu li que no início, Efésios, que fala que precisamos estar preparados para o dia mau, o dia da luta, o dia do deserto mesmo, né? Que você passa ali no deserto. Precisamos estar preparados para passar por esses momentos. E o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos carrega no colo se for preciso. Glória a Deus. E quando fui lá para buscar o Davi, né? E meu filho mais velho, o Elbert, já tinha ido no hospital, pegado ele, levou para casa da minha mãe. Eu cheguei lá, todo mundo muito alegre, muito feliz, né? E nós viemos embora. Chega no meio do caminho, mais ou menos ali em Mateus Leme, o Davi começa a dar febre. Eu falei: meu Deus, e agora? Estamos na metade do caminho, como nós fazemos? Minha esposa falou assim: encosta esse carro. E eu entrei numa das ruas ali de Mateus Leme e nós paramos o carro. E ali nós declaramos que não aceitávamos mais enfermidade na vida do Davi. Nós ali oramos dentro daquele carro e determinamos que aquela febre fosse embora em nome de Jesus. E nós falamos: nós vamos levar o nosso filho para casa em nome de Jesus. E comecei a dirigir novamente e a febre foi embora, para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, e quando chegamos aqui, o médico, né, cardiologista que olha ele, pediu mais exames e fez todos os exames. E acompanhou ele por mais 2 anos. Por mais 2 anos, a cada 6 meses, nós levávamos ele, fazia exame para ver como que estava o coração dele e tudo. Quando deu 2 anos, ele falou assim: olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Preciso trazer esse menino aqui mais. Não, esse menino tá bom demais. Glória a Deus. E nós falamos com ele: doutor, e como é que vai ser a vida dele? Pode fazer exercício físico? Pode fazer tudo. Esse menino pode pular, pode nadar, pode jogar bola. O coração dele é perfeito. E nós glorificamos a Deus. E liberou. E hoje o Davi é essa bênção. Muito inteligente. Amém. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo a glória de Deus através da vida dele. Todas as vezes que ele aprende alguma coisa, eu lembro lá onde ele estava, o que ele passou, o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Então, sim, foi dias de luta, sim, mas dias de glória também. Dias em que nós
podemos contemplar grandes milagres de Deus através da vida do Davi. Então eu glorifico a Deus, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa casa. Ele cuida da nossa família. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. O Davi é uma bênção na nossa família. Uma bênção. Nós olhamos para ele e nós vimos Deus nele. Pela inocência, pelos milagres, por tudo. Uma bênção. Eu tenho aqui algumas fotos, não sei se vai dar para vocês verem aí. Esse aqui foi o dia do nascimento. Olha o tamanhozinho, nasceu pequenininho, né? 44 centímetros e 2,6 kg. Quem está vendo aí na TV acho que vai ficar melhor. Esse aqui aí ele já com alguns meses lendo um livro, ó. Glória a Deus. E essas fotos aqui é quando ele estava internado, entubado, depois da cirurgia. Aí sim, um pouquinho assim, ó. Sim. Isso. Estão vendo? Cheio de aparelhos, cheio de fios. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Tudo que Deus faz nas nossas vidas não é porque somos merecedores. Não é porque a gente tem isso, tem aquilo, né? A gente é dotado disso ou daquilo. Não é nada disso, não. É pela infinita misericórdia dele, pelo amor que ele tem para conosco. A gente sabe que a diferença é daquele que busca, daquele que se dispõe a estar sendo guiado pelo Senhor, daquele que quer fazer a vontade do Senhor, né? Eu lembro que no 4º mês de gestação do Davi, Zé Berto esqueceu de falar isso, mas é tanta coisa, para a glória de Deus. Eu estava trabalhando e o Senhor me visitou e disse que eu carregava no ventre uma criança especial. E eu cheguei em casa e disse para ele, disse para minha tia Geralda, e ele falou assim: não, nosso filho é saudável assim como o outro. Então, assim, o Senhor já tinha me visitado. Mas quando o Davi chegou e que, quando o Zé Berto disse que a gente teve um baque muito forte, e disse também, né, a presença dos apóstolos, apóstolo Antônio, apóstolo Fagundes, pastor Omar. E quando o apóstolo veio e trouxe uma palavra de Deus, o apóstolo não sabia que eu estava rejeitando o meu filho. Foi há alguns meses segurando uma criança, cuidando de uma criança, mas não amando essa criança, assim como eu o amei no ventre. E foi um processo. Aí a partir daquele dia que Deus trouxe, né, uma revelação do coração dele, usando o apóstolo Antônio, tratando ao meu coração, foi ali que nasceu, né, novamente o amor pelo meu filho Davi. E eu voltei a amá-lo, né? E eu falava, pedi perdão para Deus, falei com o Senhor que o meu filho não carregaria, né, a rejeição. E louvado seja Deus. Quando chega algo assim muito bom na casa da gente, vamos supor, a gente ganha na loteria, né? Nós não jogamos. Mas é muito gostoso, né? Você lidar com algo diferente, novo, porém que vai te dar muito prazer, mais prazer do que desprazer. Mas quando a gente vai cuidar de alguém, de uma criança, que vai te trazer muita luta, muitos anseios, muitas dúvidas, né? Isso nos causa uma dor muito grande. E não foi fácil mesmo, né? Mas para a glória de Deus, o Senhor sabe como lidar conosco, como quebrantar o nosso coração. Os nossos filhos são uma bênção nas nossas vidas. Quando o Emanuel também teve a suspeita de leucemia, chegou a fazer tratamento no Hospital do Câncer aqui em Divinópolis, sofremos muito também. Eu era muito mais jovem e estávamos ali, a primeira etapa da nossa vida, com o tempo com o Senhor, né? Tendo experiência com o Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus levanta pessoas
para nos suportar, né? Assim que a palavra nos ensina, suportai-vos uns aos outros. E sempre Deus levantou pessoas para nos dar o suporte. Assim como foi com Davi, foi com Emanuel. Para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado o suporte. E louvado seja Deus por nossa família, por minha casa, pelo casamento que o Senhor me deu, que é um casamento muito abençoado. Então, louvado seja Deus por todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Esse aqui é o Emanuel. Assim, ó. Titinho. Mais um pouquinho assim, ó. Aproxima mais, fica quietinho. Deu pra ver? Davi. Emanuel. Esse não é o Davi, não. Petitinho também. Que já mais grandinho. Mais grande. Maiorzinho. Aí, tá certinho. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Irmãos, como eu li no início, Lucas 1,37. Porque para Deus nada será impossível. Aleluia. Então quero nessa noite te dizer que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém. Não Jesus. importa o tamanho do seu problema, não importa a sua necessidade, Deus ele pode fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós lemos também ali Marcos, capítulo 16, versículo 17, que o próprio Jesus ele diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos nos enfermos, e eles serão curados. Jesus disse isso. Ele diz também: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Irmãos, nós temos uma arma poderosíssima nas nossas mãos. A nossa oração, o nosso clamor, a nossa obediência ao Pai. Isso é poderoso. Isso abre portas onde não tem. Isso cura. Isso até ressuscita mortos. É a fé. É a nossa fé. Mas precisamos crer. Precisamos crer que Ele faz. Aleluia. Precisamos crer que Ele é o mesmo, que Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho através de Moisés é o Deus que está conosco nessa noite. Glória a Deus. O mesmo Deus que fez parar de chover 3 anos e 6 meses através do profeta Elias é o mesmo Deus que está aqui conosco nessa noite. O mesmo Deus que parou o sol através da vida de Josué é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O mesmo que curou o cego lá de Jericó. Aleluia. O mesmo que curou a mulher com fluxo de sangue. O mesmo que através dos discípulos de Jesus curou várias e várias pessoas, operou várias e várias maravilhas. Através da nossa fé. Através de crermos que Jesus, Ele é o mesmo, que Ele não muda. Em nome do Senhor Jesus. Queria orar com você nessa noite. Esse testemunho Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, para trazer esperança, para trazer fé. Um Deus que faz tantas coisas, e muitas vezes nós temos coisas pequenas e ficamos desesperados por causa da economia, por causa de emprego, o que eu vou comer amanhã. Irmãos, não precisamos preocupar com essas coisas se temos o Senhor. Aleluia. Aquele que tem todas as coisas, aquele que pode todas as coisas. Para que preocupar com essas coisas? Precisamos preocupar com uma coisa: a nossa vida diante dele. Isso sim, precisamos estar preocupados. Como nós estamos diante do Senhor. Como a nossa vida está diante de Deus. Isso sim, precisamos preocupar. Será que eu tenho andado nos caminhos que o Senhor tem para mim? Será que eu tenho
obedecido a Deus? Será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Isso sim é um motivo de grande preocupação da nossa parte, de estar no centro da vontade de Deus. As outras coisas Ele faz. Aleluia. Não importa se são coisas grandes ou pequenas ou médias, Ele faz. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia no Senhor, confia nesse Deus maravilhoso. Ele pode todas as coisas, amém? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, pela atenção, por estar conosco nessa noite, por estar na nossa casa, amém? Apesar de ser pela live, pelas redes sociais, mas todos estão conosco, estão na nossa casa. Então nós vamos nesse momento orar, agradecer a Deus, e clamar a Ele que esteja conosco todos os dias da nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Eduarda, Deus te abençoe, minha filha. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, se você estiver com a sua família, dá a mão aí para eles. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor. Uma palavra que eu trouxe ontem, que Deus me deu, trouxe ao meu coração, em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições... Te amo também, meu amor. Antes, as vossas petições sejam colocadas diante de Deus através de oração, súplica, com ações de graça. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado por esse momento, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos milagres e maravilhas que o Senhor já operou na minha vida, na minha família, nos meus filhos e na minha casa. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, continua nos abençoando, continua nos guardando, continua, Senhor, em nome de Jesus, nos ajudando nas nossas fraquezas, para que possamos estar sempre junto a Ti, Senhor, sempre perseverando, independente da situação, Pai, que possamos estar contigo, Deus, em nome de Jesus. Deus, abençoa cada casa, Senhor, nesse momento, cada família que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo esses testemunhos, que haja fé em seus corações, que eles possam crer que o mesmo Deus que deu novamente ao Davi, Pai querido, fôlego de vida, é o mesmo Deus que está em todo o tempo, em todos os lugares. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada casa, cada pessoa, Senhor. Onde houver um enfermo, Pai, em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre a vida dele. Pai querido, onde houver, Senhor, alguém com depressão, com opressão, Pai, com ansiedade, em nome de Jesus, Espírito Santo, leva a tua paz. A paz que excede todo entendimento. E guarda, Senhor, esses corações e esses sentimentos em Cristo Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, com os irmãos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que em todo tempo, Senhor, vem nos ajudando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Visita cada coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém. E nós estamos prontos a atendê-los, vocês, pelas redes sociais, algum problema que nós pudermos ajudar. Por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou por esse grupo mesmo ou no particular. Estejam à vontade. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite. Tá.